A salvação é pela fé. Isso nós encontramos na Bíblia inteira, esse ensinamento. É pela fé em Cristo. Efésios 2, por exemplo, ali fala. Mas nós temos em Filipenses que diz assim, no capítulo 2, versículo 13, que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, ou tanto efetuar como o querer. Então, até a fé que nos salva, ela é um dom que Deus nos dá. Deus nos dá a fé e nos dá a graça. Entendeu? Então, por isso que nós somos completamente dependentes de Deus. Até a nossa fé é Deus que nos dá. Então, por isso, a gente não tem praticamente quase que participação, ou não tem nenhuma participação na nossa salvação. Jesus nos salvou pela graça e nos amou. Eu sei que tem pessoas, muita gente que não concorda, que a fé não foi Deus que nos deu. Mas tem muitos versículos bíblicos que nos mostram que até a fé foi Deus que nos deu. Inclusive tem um versículo bíblico, uma passagem onde um homem tinha um filho endemoniado, pediu para os apóstolos, os discípulos de Cristo, expulsar, e eles expulsavam todos os demônios, mas eles não conseguiu. Então o homem procurou Cristo, Jesus, e falou: os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E Jesus falou: você crê que eu consigo? Ele falou: ajuda-me com a minha fé. Ou seja, aquele homem já não tinha mais fé, quase, já não tinha mais fé o suficiente. Mas Jesus falou: não, então tá bom. Pegou e expulsou, e o rapaz ficou curado. Ou seja, Jesus os concedeu a fé a ele. Porque apesar de que Deus, quando quer operar, ele não depende da nossa fé. Ele pode operar mesmo que nós não temos fé, em alguns contextos. Mas Deus nos dá a fé também. Eu quero dizer o seguinte, quando falo que Deus pode fazer operar milagre, mesmo que nós não creia. Nós temos o exemplo de João Batista. João Batista era a mãe dele antes era estéril. O pai, eles já eram velhos. E o anjo falou para João Batista: a sua mulher vai ter um filho. Ele não creu, ele não acreditou. Tanto é que o povo falou assim: ah, você não crê no que eu falo? Então você vai ficar sem poder falar até que a criança nasça. E Deus tinha promessa que João que ia nascer, nasceu. O pai crendo ou não crendo. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, mesmo que você não creia. Porque tem muitas pessoas que recebem revelações aí nas igrejas, e aí não acontece. Fala, não, é porque você não teve fé. Não, se Deus falou para você, se foi Deus que falou que vai acontecer, crendo em você ou não. Porque ele prometeu. E quando Deus promete, não depende mais da sua fé. Então, em alguns contextos, em alguns textos, a gente vê que ali, como Jesus salvava, dizia: a tua fé te salvou. A pessoa teve fé. Mas até a fé que ele tinha, foi Deus que deu. Então, tudo que você precisa é querer. E Cristo lhe dá a fé necessária para você seguir o caminho correto, tá bom? Essa é a mensagem de hoje e a gente se vê no próximo.